Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular e nós estamos na série Assim Diz o Senhor. E nessa semana falaremos a respeito do profeta Joel, um profeta que lançou os seus oráculos para as duas tribos do sul, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, por volta do ano 825 até o ano 800 aproximadamente. E essa mensagem, destinada às duas tribos do sul, há mais de 800 anos antes de Cristo, pode, nos dias de hoje, falar ao meu e ao teu coração. O profeta Joel inicia a sua mensagem falando a respeito de uma praga de gafanhotos que atingiu o reino do sul. E essa linguagem a respeito dos gafanhotos, ela pode ter um significado literal, ou seja, aquele povo foi de fato assolado por uma praga de gafanhotos, mas também ela pode ter uma aplicação voltada para um contexto militar, onde as nações ao redor podem ter invadido também aquele lugar e podem ter assolado aquela terra. O profeta Joel falou a respeito do gafanhoto cortador, do gafanhoto peregrino, do gafanhoto devastador e do gafanhoto devorador. Seja qual for a realidade, seja a invasão de insetos destruindo uma plantação ou simplesmente povos invasores destruindo as cidades desse reino, a realidade é que a nação de Israel, por conta da desobediência, da dureza de coração, por conta da idolatria, havia abandonado ao Senhor e estava sujeita a terríveis ataques. Eu e você precisamos lembrar que a desobediência, ela não é uma ação limitadora, mas ela é uma ação protetiva. Muitas vezes eu e você, assim como a nação de Israel, podemos nos incomodar muitas vezes com uma palavra de Deus, com a lei de Deus, porém, Deus não está nos impedindo, Deus está nos protegendo. A verdade é que a obediência aos princípios e valores de Deus faz com que permaneçamos debaixo da cobertura de Deus. Após essa praga de gafanhotos descrita no primeiro capítulo, o capítulo 2 surge com o profeta Joel fazendo um apelo para o arrependimento. Deus, através do profeta, chama o povo para que se volte para o Senhor com arrependimento, com quebrantamento, rasgando o seu coração e não apenas as vestes. Perceba o que está escrito no capítulo 2, entre os versículos 12 e 14. Assim diz o Senhor: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com prantos. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, o seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, o seu Deus. Meu irmão, minha irmã, esse texto é muito claro. Ele vai dizer que, por certo, um coração quebrantado, arrependido, disposto a mudar e abandonar a prática do pecado, esse coração ele será sempre alvo do amor, da misericórdia e da graça de Deus. Eu e você não podemos nos esquecer. Deus é um Deus de restauração. Ele tem prazer em nos restaurar. Ele quer nos fazer vasos novos. Ele pode e quer restaurar a minha e a tua vida, a minha família e a sua família. Se quebrante, se renda a Deus, se volte a Ele de todo o teu coração. Porque se o pecado nos afasta de Deus, o arrependimento e o abandono da prática do pecado nos faz voltarmos para Ele. Nos versículos 23 até o 26 do mesmo capítulo 2, eles mostram como Deus é bom e compassivo, como Deus é paciente e misericordioso,
rico em graça e galardoador daqueles que o buscam. O texto diz o seguinte: Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor, o seu Deus, porque ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Querido irmão e irmã, além desse chamado para o arrependimento, para o abandono da prática do pecado, o livro do profeta Joel traz ainda dois apontamentos muito especiais. O profeta Joel vai falar a respeito do grande e terrível dia do Senhor. E ele vai relatar ainda o derramamento do Espírito, que eu e você vemos cumprido lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. E vamos falar nesse momento a respeito dessas duas verdades centrais. No capítulo 2, entre os versículos 28 e 32, há uma declaração a respeito do grande dia do Senhor e também a respeito desse derramamento do Espírito. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Versículo 28, e acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. No versículo 29, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Versículo 30, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. No versículo 31, o céu se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E no versículo 32, a palavra de Deus diz: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Meu irmão, minha irmã, o derramamento do Espírito se cumpriu em Pentecostes, como descrito em Atos no capítulo 2, e o grande e terrível dia do Senhor se cumprirá no dia em que o nosso Senhor Jesus voltar. E essa é uma verdade absoluta. O Senhor Jesus voltará, glorioso, sobre as nuvens, e todo joelho se dobrará diante dele. Por isso, a mensagem do profeta Joel é uma mensagem muito relevante. Ela nos chama para o arrependimento, para o abandono da prática do pecado. Ela nos mostra que o Espírito de Deus havia de ser derramado e essa promessa se cumpriu. E ela também aponta para uma realidade futura, para a volta do Senhor Jesus. Por isso, diante dessas verdades, eu e você somos chamados para olhar para esse texto com um senso de urgência, também com um senso de vigilância, porque se por um lado eu e você somos chamados para caminhar em obediência e em santidade, somos também chamados para encher o nosso coração de expectativa, porque o nosso Senhor um dia se levantará do seu trono e virá buscar a sua igreja. E a questão principal é como eu e você temos nos preparado para esse dia. Essa mensagem, escrita há quase 3.000 anos atrás, nos traz esse senso de urgência. E eu e você precisamos permanecer com os olhos e ouvidos espirituais bem abertos, atentos à realidade na qual vivemos, porque o nosso Senhor Jesus voltará e Ele precisará nos encontrar em santidade e em vigilância.
Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas atualizações. E na semana que vem, nós falaremos a respeito da mensagem profética do profeta Amós. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.